Olá, seja bem-vindo a mais um Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o Catálogo das Indústrias que fala sobre tecnologia, educação, muita informação e traz conteúdo relevante para você que é das indústrias de Indaiatuba e de todo o país. Então, vem com a gente, fica aqui que hoje nós vamos falar sobre tendências na qualificação da mão de obra do setor que mais cresce no Brasil, que é o setor de tecnologia. E hoje, para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o professor e coordenador do curso de Ciências da Computação, Fábio Caverzan. Obrigada, Fábio, pela tua presença. Obrigado. E também nós trouxemos o Leandro Palmieri, que é do Novolab, que tem tudo a ver com tecnologia. A gente vai entender por quê, né, Leandro? Isso aí, obrigado pelo convite. Muito obrigada a vocês pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, vamos falar de tecnologia, porque é algo que está sempre em alta nos últimos anos. Então, com a vinda da pandemia, tem crescido muito mais, né? E para a gente contextualizar aqui, o trabalho do Novolab, Leandro, como é que tem sido? Eu vi aqui, a gente estava conversando antes, vocês já têm um grande campus lá em São Carlos, que foi o primeiro. Aqui em Indaiatuba é o segundo campus de vocês e vocês recentemente também abriram lá em Ribeirão e vai abrir agora o próximo em Araraquara, né? E então fala para nós o que é o Novolab e o que tem a ver com tecnologia. Não, legal, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, o Novolab ele é um hub de inovação, né? E um hub de inovação ele tem a função de reunir diferentes atores de um ecossistema de inovação das cidades para desenvolver projetos de tecnologia, apoiar empresas que estão começando, apoiar projetos de inovação que impactem a cidade ou até mesmo o país, né? Então, a gente faz aquele papel de unir a tripla hélice, que é governo, indústria, entidades com academia, né? Academia, né? Trazendo até um pouco mais de elementos, né, como institutos de ciência e tecnologia, de pesquisa, escolas com alunos de educação de base, para acompanhar esse trabalho que a gente faz, para entender o que é esse mundo e para se conscientizar de novas profissões que estão surgindo por aí, né, com startups, enfim, é um caldeirão de... borbulhante, né? De empresas, de entidades... dentro de um espaço para desenvolver coisas para o futuro, né? Então, o Novolab nasceu em São Carlos, né? Há quase 6 anos atrás, em 2018, né? A gente fez esse trabalho de contribuir com o desenvolvimento do ecossistema que já existia, né? O ecossistema não é o Novolab, o ecossistema é uma junção de vários atores, né? O Novolab é um dos componentes. E aí, passado alguns anos, a gente decidiu levar isso para outras cidades. Indaiatuba foi a primeira, fora da cidade de São Carlos, né? E a gente tem feito esse trabalho de não ser só um workplace, né? Um espaço de trabalho, mas ser um agente que integra esses diferentes atores para contribuir com o desenvolvimento da cidade no que diz a respeito de inovação. Né? Quando a gente fala do nosso tema, né, a qualificação da mão de obra, eu entendo que a qualificação da mão de obra passa por um momento de educação, que é onde a gente traz informação e a gente não pode falar do conhecimento ou da qualificação só com informação. A gente tem que colocar prática nesse negócio aí. Né? Exato. E eu penso que o Hub ele traz justamente essa possibilidade de integrar com os atores que estão nesse meio, né? Como é que vocês conseguem promover essas integrações? O papel do Hub é promover a integração, né? Então, assim, o que a gente faz é entender profundamente todas as empresas que estão dentro do Hub, né? Só para você ter ideia, em números, né? Hoje nós temos 72 empresas sediadas em São Carlos, dentro do Novolab, 30 em Indaiatuba e 57 em Ribeirão Preto. Né? Então, excelente. é uma massa interessante de empresas. Então, nosso papel é entender profundamente o que cada empresa faz e entender quais são as demandas de mercado de indústrias que buscam o Novolab para encontrar soluções, né? E fazer esse matchmaking, né? Essa apresentação. Né? Eu tenho uma demanda de inovação na indústria, mas eu tenho uma startup em Indaiatuba que resolve
ajuda a resolver esse problema, nosso papel é fazer essa conexão e garantir que essas duas empresas vão se ajudar, né? E aqui a gente já está falando de startup, né? Só que antes de ir para uma startup ou de ela ser criada, tem uma movimentação anterior que começa lá na faculdade, né, professor Fábio? E Isso aí, mesmo, como é que isso começa lá na faculdade? Como é que é o início dessa qualificação? Não é assim como o Leandro falou da mão de obra, né? Então a nossa função é verificar o mercado, determinar qual mão de obra o mercado precisa, as tendências, e aí a gente procurar fazer a formação da mão de obra para esse mercado. Então, a parte acadêmica tem essa função, né? Então, a gente analisa, vê o que precisa e a gente adequa a nossa grade curricular e a gente acaba formando a mão de obra para o mercado. Então, essa é a nossa grande função. A gente pega, consulta as empresas da região, vê o que está precisando e a gente adequa e a gente acha os profissionais para poder formar essa mão de obra especializada. E isso inclui mudanças curriculares também. Quanto isso tem impactado aquele aluno que começou ali no início do curso e está saindo agora? Como é que vocês tratam esse tema? Então, a parte tecnológica é o dia a dia, né? Então, a gente acaba fazendo essa revisão todo semestre. Todo semestre a gente acaba incluindo. Agora, por exemplo, a gente deu um foco bastante importante para inteligência artificial, computação em nuvem, computação gráfica e jogos, que é bastante da moda. E aí tem bastante profissionais especializados e quanto mais especializado, mais o mercado quer. Eu vejo que a parte, você trouxe uma coisa bastante importante, inteligência artificial, jogos, né? E você comentou, é bem da moda. Não é só uma questão de moda, né? Mas uma questão de evolução mesmo. Porque as pessoas, elas aprendem de formas diferentes. Sim. E os jogos, eles vêm não só para fins de entretenimento, como eles podem auxiliar no fins de educação. Sim, e a gente tem visto várias startups nesse sentido para a área da educação, né? Sim. O que você tem visto dessa área das startups, dos negócios que têm surgido lá dentro do Novolab? Então, é muito interessante que você comentou, né? Porque eu vejo que a educação está passando por uma transformação muito profunda. Muito, né? Antigamente, né, há alguns poucos anos atrás... Vamos né? dizer assim, na nossa formação, antigamente, né? Não precisa dizer tão antigamente. É difícil falar antigamente, né? Mas assim, sei lá, na época que eu cursei faculdade, você ia lá, escolhia um curso, né? E aí você ingressava numa carreira conectada àquele curso e as opções eram muito limitadas, né? Era tudo muito mais quadradinho e mais engessado, né? Exatamente. E isso tá mudando muito. Hoje existem novas profissões. Hoje ser um youtuber é uma profissão. Por que não, né? Por que não ser um gamer, trabalhar com marketing digital, que é uma coisa que cresce bastante. Eu acho que essa capacidade da universidade se adaptar a essas novas profissões muito rápido e criar cursos que atendam a essas novas demandas é muito legal, muito interessante, né? O que a gente vê no Novolab, por exemplo, e aí a gente tem até os 4 pilares, né, que são inovação, tecnologia, ciência e empreendedorismo, né? São esses 4 temas que a gente atua e aborda nos eventos do Novolab, nos conteúdos do Novolab, justamente para ajudar a preparar as pessoas para esse novo mundo, né? Dentro desses 4 pilares que para nós são 4 pilares essenciais aí das mudanças que estão acontecendo, né? Quanto para inspirar jovens que são pipeline futuro das empresas de tecnologia ou futuros empreendedores, né? No sentido de que eles se conectem com esse mundo, né? Que a tecnologia, ela permeia todas as áreas das nossas vidas, né? Antigamente a gente fala... Antigamente, né? De novo, repetindo antigamente. Né? Até alguns anos atrás, né, a gente falava de tecnologia como sendo uma área, né? Hoje a tecnologia permeia tudo, a tecnologia está em tudo que a gente faz, né? Você sabe que esses dias eu estava dando um treinamento de CRM, então assim, e aí algumas pessoas me perguntam, né?
mas Andresa, o que você faz? O que você é? E meu filho ontem, olha que interessante, lembrei disso agora. Meu filho ontem, ele perguntou assim, mãe, um coleguinha meu me perguntou o que você faz. E eu não soube dizer para ele o que você faz. Por quê? Ele sabe de formação, né? E até a gente estava conversando aqui com o Fábio também é engenheiro, também sou engenheiro de formação. Fábio, estamos no mesmo time. Legal. E eu acabei indo para uma área completamente diferente depois, né? Eu entrei para uma empresa de tecnologia, uma grande empresa de tecnologia do agronegócio. Então, só que lá eu fui trabalhar na área comercial. Gente, veja como é um mundo de possibilidades. Quando você entra para dentro de uma das maiores empresas de inovação no mundo, você tem... eles têm um olhar diferente sobre você. Não é sobre o teu currículo, são sobre as tuas habilidades. É sobre o potencial que você mostra que você tem. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode deixar, de repente, bem claro, se aquelas pessoas que estão querendo, né, entender, como é que eu faço o meu currículo para entrar numa grande empresa de tecnologia, né? Eu penso que é muito mais quais são as habilidades que você vai trabalhar para entrar numa empresa de tecnologia do que exatamente o teu currículo. Porque o teu currículo você vai forjar ao longo de toda uma carreira, né? E aí que tá que eu queria comentar. Eu, ao longo da minha carreira, eu acabei indo para gestão, administração, depois marketing, abri empresa, fui empreendedora, mas muito mais do que engenheira, são as habilidades de empreender que eu vejo que falta na qualificação dos nossos alunos hoje, né? Colocar esse entusiasmo de fazer inovação, de fazer coisas novas e de estar aprendendo sempre, né? Então eu penso, e essa é a minha opinião. O que vocês pensam sobre isso? Isso que você está comentando é muito interessante, porque hoje essa capacidade de se reinventar, ela é muito valiosa, né? Eu lembro que na época dos meus pais, por exemplo, você entrava numa indústria e ficava 25, 30, 40 anos e ali se aposentava. E essa era a tua vida profissional, né? Hoje não, a gente vê os jovens mudando de profissões cada vez mais rápido, né? E se a empresa também não acompanha e não oferece condições, eles de fato vão, né? Vão para o mercado. Muitas vezes não é nem uma questão de dinheiro, é uma questão de fit cultural da empresa, de propósito, sei lá, de uma série de outras coisas que hoje são valorizadas e que até poucos anos a gente nem imaginava, né? O home office está aí para explicar um pouco disso, né? Hoje tem gente que não aceita trabalhar mais fisicamente, né? E as empresas precisam se adaptar a essa nova realidade, né? Eu estava conversando com um amigo que ele justamente é da área de tecnologia de uma grande empresa do agronegócio. E ele comentou sobre essa seleção de pessoas para a área de tecnologia. Ele disse assim, agora não é a gente que entrevista a pessoa para a vaga, é eles que começam a nos entrevistar. Mudou até a forma, porque ele quer saber se o trabalho é híbrido, o que ele vai ter de benefício, o que a empresa está pensando em promover ele, né? Ali a parte de carreira. Vamos voltar aqui a ser saudosista, né? Na nossa época. Antigamente. A gente nem... Como é que tinha vergonha de perguntar quanto é que era o salário, né? Às vezes começava a trabalhar, nem tinha perguntado qual era o salário, né? Agora não. E eu vejo com olhos positivos isso, porque você começa a ter uma gestão mais sobre a tua carreira e você começa a ter o propósito. Então, aonde você quer chegar com aquele trabalho que você está realizando? Exato. Eu vejo que isso é importante. Mas isso eu ainda vejo muito na área de tecnologia, né? Porque é uma área que ainda tem uma escassez de mão de obra muito grande no Brasil, né? Do que em outras áreas, né? Então, quem é um profissional de tecnologia ou está ingressando nessa área, hoje tem muito mais punch, né? Autonomia para discutir com a empresa quais são as melhores condições, ou o que aceita, ou o que não aceita,
para trabalhar naquela empresa, né? Porque as empresas estão sedentas por profissionais de tecnologia. E até porque as empresas de tecnologia, hoje, elas não estão concorrendo. Vamos falar de Indaiatuba? Indaiatuba não está concorrendo com o vizinho do lado. Ele está concorrendo com o resto do mundo. Exato. Porque em função do trabalho híbrido, você pode trabalhar para a Alemanha, né? Você pode trabalhar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país que você queira, de dentro da sua casa aqui de Indaiatuba. Exato. Então, eu vejo com muito interessante, e as empresas têm que ficar muito atentas a isso. Porque senão ele até pode conhecer o vizinho do lado, lá que trabalha com tecnologia, mas ele não consegue contratar porque ele não está competindo com a pequena empresa do lado dele. Exato. Ele está competindo com o mundo. Mas sabe uma coisa que eu observo, Andressa? Isso é uma discussão que eu até tive com uma empresa residente recentemente no Novo Lab, né? Hoje a oferta na área de tecnologia é tão grande e a procura profissionais é tão intensa, né? As empresas não conseguem preencher todas as vagas que elas têm, né? Porque o profissional, ele entra ali naquela empresa X, aí ele não se identifica com a cultura, ele fala, putz, vou pra empresa Y. Rapidamente ele troca de empresa, E tá tudo como certo. trocar de roupa, literalmente, né? Só que o que acontece, e aí esse é um alerta que eu faço para os jovens, é que os jovens, eles estão andando de lado nas suas carreiras. Eles não estão fazendo mais aquela trilha de crescer dentro da empresa e... E por que você acredita que isso está acontecendo, Leandro? Justamente porque o jovem, hoje em dia, a gente é tão ansioso, né? Você vê pelo WhatsApp, né? Você manda uma mensagem, você fica desesperado para ver se a pessoa viu ou responde aquela mensagem na hora. Existe esse imediatismo tão grande que ele foi transportado para a carreira das pessoas, né? E aí tem a questão da pandemia também, que acentuou muito essa questão da liberdade, de poder trabalhar onde quiser e poder escolher o tipo de empresa que vai trabalhar ou não, né? E aí o jovem, ele não está preocupado em construir uma carreira dentro da empresa. Eu começo como analista, depois eu viro um pleno, um sênior, aí um gerente, um diretor e assim vai, como a gente conhecia antigamente. Que é importante esse processo, porque você amadurece com esse processo, né? Você vai galgando posições e vai deixando de ser aquele profissional que é um simples técnico para se tornar um executivo que entende da operação como um todo ao longo do tempo, né? E hoje o jovem, ele não está preocupado, pelo menos é o meu feeling, tá? Isso é uma opinião muito pessoal, né? Ele não está preocupado com esse galgar... Carreira. Construir uma carreira. Jornada, né? A jornada dentro de galgar uma mesma posições empresa. dentro de uma empresa. Ele está preocupado com o seguinte: hoje eu ganho R$5.000 aqui como dev, a empresa ali do lado está me oferecendo 6, eu vou. A empresa ali do lado me oferece 7, eu vou. Ele vai crescendo financeiramente, mas ele não vai crescendo no seu desenvolvimento como profissional, como executivo e tudo mais. E a gente tem ainda a concorrência de fora também, né? Porque além de pessoal ter essa mudança, ainda as empresas de fora, quando vê talentos, eles também conseguem pagar um salário maior, ainda ele vai pular para fora ainda. Exato. Ele acaba trabalhando daqui, mas ganhando salário em euro, em dólar, que é difícil de concorrer. E aí que entra assim, uma outra questão, que é o papel da academia, na minha opinião. Né? Que o papel da academia sempre foi de preparar as pessoas para o trabalho. Né? Sim. E aí o que você vê muito na área de tecnologia tem as pessoas autodidatas, você já vê empresas que nem exigem mais um diploma universitário, né? Você é um autodidata, você é uma pessoa técnica muito boa, entra, vira um desenvolvedor de código, né? E entra ali na nossa esteira de desenvolvimento. E até porque hoje a gente tem muita programação e tem muitos programas que não precisa mais desenvolver código. Você precisa ser criativo, né? Ser inovador, resolver problema. Exatamente. Então isso facilita muito a entrada dessas pessoas, dessa nova mão de
obra, digamos assim, exatamente. e usando plataformas que às vezes precisa muito mais de uma habilidade intelectual, de criatividade, do que apenas né, um currículo técnico. É por isso que na faculdade a gente precisa agora exatamente incentivar a inovação, a criatividade, isso fazer parte do currículo, da grade dele, para a gente conseguir atrair esse profissional para chegar na academia ainda. Porque ainda acho que, né, Leandro, acho que é legal a pessoa ser autodidata, tudo, mas eu ainda acho que ainda a faculdade ainda faz diferença na formação. Eu concordo, dele. né? Plenamente. Eu acho que a universidade, ela traz essa base para que esse profissional ele não ande de lado. Exato, a faculdade ela traz uma metodologia. Isso, né? exato. Eu penso que sistematizar um pouco mais isso. Eu penso que ao longo da minha carreira, o que me ajudou muito, sendo engenheira, né? E eu acredito que para você também possa ter ocorrido da mesma forma, porque o engenheiro ele tem metodologia. Sim. Né? Independente de qualquer engenharia que tenha feito, né? Isso não importa, mas quando você tem uma metodologia, você sabe como estudar, você sabe como ir atrás, você sabe como resolver problemas. Exatamente. E é isso que eu vejo que está faltando um pouquinho hoje, quando a gente pega um desenvolvedor de mercado que não passou por uma formação acadêmica, né? Porque você tem que fazer o desenvolvimento lógico. Às vezes ele tem uma habilidade muito boa e uma criatividade muito boa, mas com certeza ajudaria talvez nessa questão que você está falando, né, Leandro? De ser uma carreira paralela e não evolutiva. Se você tivesse uma metodologia, talvez se você pensasse em empreender, você conseguiria subir também no seu nível intelectual e não só financeiro. Exato. E assim, o que fica de alerta para os jovens que estão seguindo a carreira de desenvolvedor, né, especificamente, que é uma carreira que está em alta e tem muita oportunidade de emprego. Isso, tendência, né? É que é o seguinte, tem as tecnologias que vão substituir os desenvolvedores também. Assim como na indústria, muitas posições foram substituídas por conta da tecnologia, a própria tecnologia vai matar os desenvolvedores de tecnologia. Hoje tem ferramentas de desenvolvimento no-code, low-code, sem código, né? Que exige essa capacidade de lógica, de criatividade, inovação, de esse pensamento sistêmico, né? Que o engenheiro de produção tem, né? E que talvez daqui a pouco tempo vai ser muito mais valorizado do que a capacidade de sentar e desenvolver código no computador, né? Porque isso não vai ser mais necessário. Hoje, com a inteligência artificial, a gente já está vendo, né, aí várias inteligências que foram advindas do próprio ChatGPT, que sempre se fala muito, mas muitas inteligências outras foram criadas a partir daí, até criando código, né? E fazendo verificação, porque a gente tinha dentro da carreira de tecnologia alguns especialistas que serviam somente para fazer verificação e checagem de código, se ele estava certo, se tinha bug, se não tinha bug, mas que não só o ChatGPT, né, mas outras inteligências estão vindo aí para fazer essa função, e aí ele fica sem função. Por isso que a gente tem que saber usar, né? Essa que é a parte, é aprender, ter a criatividade, formar a pessoa para poder ter a tomada de decisão mais correta, para poder tentar agilizar e fazer isso funcionar melhor. Sabe, eu acho que você trouxe a melhor palavra, é a tomada de decisão. Isso, a tomada de decisão, você precisa ter um senso crítico muito apurado, porque a inteligência artificial não vai tomar decisão, né? Ele não tem, ele até pode te ajudar, te dar insights, mas ele nunca vai ter a percepção que o ser humano tem. Exato. Eu acho que essa é a minha visão, né? Eu acho que a maior diferença entre qualquer tecnologia, inteligência que possa vir aí, é a tomada de decisão. Tem coisas que a tecnologia não vai substituir e que agora vão começar a ser valorizadas, porque a tecnologia tem um lado dela que vai ficando commodity também. Esse lado de desenvolvimento vai ficando commodity. Muito, né? Mas a capacidade de tomada de decisão, a criatividade, o pensamento sistêmico, a habilidade social, que para mim vai ser uma das coisas mais importantes nos próximos anos, é uma coisa que a tecnologia não vai substituir.
Você sabe que muito me preocupa essa questão quando a gente fala da habilidade social. Eu estive numa palestra esses dias, numa das universidades aqui de Indaiatuba. E aí o coordenador do curso também me comentava que ele percebia esse problema, principalmente na área de tecnologia, que ele é da área de tecnologia, de relacionamento entre as pessoas. Então, que até poderia ser uma pessoa com grandes habilidades criativas, mas ele não sabia se relacionar. E como isso é importante quando a gente trabalha em equipe. Uhum. Não é isso, a gente tem essa é um ponto perfeito, André. A gente tem bastante dessa preocupação. O que a gente está tentando fazer para melhorar isso é integrar os cursos, né? Como as disciplinas hoje já são integradas, a gente então tenta fazer essa transdisciplinaridade com outros cursos. Então a gente faz, por exemplo, projeto que envolve tecnologia e saúde. Então a gente consegue multidisciplinar, exatamente. Então a gente envolve outras faculdades para realmente melhorar a habilidade social mesmo. A gente está bastante preocupado com isso porque a gente está cada vez mais fechado num quadradinho ali sozinho. É um ponto bastante importante. A gente acha crucial a gente desenvolver esse tipo de habilidade também no profissional. E eu vejo que a Unimax, ela se preocupa com isso mesmo, e tem alguns programas, tem alguns eventos até que vocês promovem, né? Que eventos são esses, Fábio? Que os jovens, eles podem buscar se inteirar na academia e dentro ali para estar participando. Isso, então, lá no Unimax a gente tem um programa agora bem legal que vai ocorrer entre agosto e setembro, que é sobre saúde mental do jovem. Então, isso na verdade, é um concurso nacional que está sediado aqui. Olha que legal. E os nossos alunos, é muito legal que a gente tem a parte de tecnologia, aí tem a parte de psicologia, de atendimento. Então, a gente integra todo esse pessoal para pensar numa solução para ajudar no tratamento dessa saúde mental do jovem, que depois da pandemia é uma coisa que se agravou bastante, né? Preocupa muito, né? Preocupa muito. Porque quando... eu tenho 3 filhos, eu sempre falo aqui, né? Vou trazer eles sempre para conversa, né? Porque é algo que a gente sofreu realmente, né? Então, eu tenho filhos hoje, eles estão entre 8 e 13 anos. E durante a pandemia, o mais velho estava com 10 para 11 anos, e ali foi um momento muito importante da vida, onde ele teve um medo muito grande de quando a pandemia saiu, de se relacionar. Então ele tinha medo, né? Tinha muito medo, e a gente teve que ter um olhar especial para isso e ajudar ele, encorajar ele a voltar para a escola, a tratar esses medos. E eu tenho certeza que não foi só o meu filho. A minha tem 15 e passou pela mesma coisa. Então, eu converso com outras mães e pais, eles falam isso, que a gente teve que ter muito cuidado, teve que ter um olhar, teve que ter uma paciência, uma empatia para esse momento que eles passaram, né? Exato. Porque lá antigamente, Antigamente, lá na nossa época, a gente também sofria disso, mas não se olhava dessa forma. Exato, porque quando a gente saía lá, né, do 1º grau, ia pro 2º grau, né, pro ginásio. Não, ginásio não, gente, é muito antigo já. Vamos lá pro 2º grau, né? E aí, quando a gente saía do 2º grau, às vezes tinha uma troca de escola, né? Porque as escolas, às vezes, não eram sequenciais. Exato. Então, você trocava de amigos, você trocava de colegas, e aí batia aquele pânico do primeiro dia de aula, né? Que tanta gente fala, meu, primeiro dia de aula, com quem que eu vou sentar, quem vai ser meu colega. Começar a se relacionar tudo do zero. Começar a se relacionar tudo do zero. Então, a gente tinha, de alguma forma, esses medos, essas ansiedades também. Mas isso ficou muito mais evidente pelo tempo que essas crianças, esses adolescentes e até mesmo os jovens que estavam na faculdade e ficaram dentro de casa, né? E que hoje a academia, ela tem a possibilidade de também ter alguns cursos online, né? E aí, eu me preocupo muito com essa questão dos cursos online, não pela capacitação ou pelo ensino, pela perda do relacionamento, né? Hoje, como é que a universidade ela tá vendo isso? Então, Andresa, a gente
bem preocupado com isso. Mesmo nos cursos online, a gente tenta fazer o maior número possível de encontros presenciais, justamente para a gente tentar melhorar essa parte social. Então, num curso online, por exemplo, a gente tenta fazer um encontro a cada 15 dias. Então, pelo menos aí a gente junta as turmas, consegue fazer aquela parte social e a gente tem uma aula presencial para poder fazer esse bem bolado. Então, a gente está tentando tratar dessa maneira. Isso é muito importante. A gente tem que olhar para esses jovens, Precisa porque muito. são eles que vão entrar dentro de uma empresa ou até montar uma startup, né? Porque quando você monta uma startup, ou não é, Leandro? Você não monta com pessoas iguais. Não. Na Exatamente. startup, você precisa de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas de perfis completamente diferentes para poder gerar uma solução. Não é isso? Exatamente. Não, e assim, é interessante, né, essa questão dos encontros presenciais, né? Porque o Novolab, né, quando chegou a pandemia, a gente ficou até assustado com o próprio negócio. Porque é um negócio físico, né? Exatamente. Querendo ou não, é um negócio físico, né? E a gente viu essa mudança de comportamento no estilo de trabalho das pessoas indo para o home office, né? E voltando lentamente para o físico, né? Mas não vão voltar mais. Vários. Eu acredito no modelo híbrido, Eu né? também acredito. E a gente reposicionou o Novolab, né? Então, hoje a gente fala que o Novolab, mais do que um espaço de startups, de empresas, ele é um espaço de convivência. Né? Tanto que a gente criou produtos muito acessíveis para que o profissional que está lá em casa trabalhando, ele vá para o Novolab 1 ou 2 vezes por semana para se relacionar com pessoas, para conversar com pessoas, né? Bastante importante, né? Acho Porque essa habilidade é muito importante, né? E o Novolab contribui para a saúde mental das pessoas, né? Porque você tá ali, você toma um café, Ótimo. conversa, bate um papo e daí surgem ideias, né? Então, Ontem, incrível. eu estava conversando com uma startup residente nossa, 2 garotos de 25 anos que criaram uma software house, que é uma startup que desenvolve software, né? Há 4 anos atrás, são residentes do Novolab lá em São Carlos, né? E aí ele estava conversando comigo e ele falou assim: eu prefiro o presencial, né? E eu forço o presencial porque a parte mais importante do nosso trabalho é a parte da criatividade. É de esboçar as ideias, de fazer o brainstorm, de riscar a lousa e discutir, né? E a parte commodity é a parte de desenvolver, né? Então, fazer esse trabalho da criatividade, ele precisa ser presencial. As pessoas precisam estar reunidas. É muito ruim fazer isso home office e conectado num call, né? Não E rende. muito diferente do que fazer isso presencialmente, né? Até a gente tem várias ferramentas que ajudam Sim. a fazer reuniões, onde você tem até post-its que você vai colocando, onde as pessoas escrevem legal. ao mesmo tempo no computador, né? Mas eu concordo com você, Leandro. Nada melhor para a gente criar uma solução quando você tá aqui no Interagindo. tete-a-tete, interagindo, Exatamente, é. porque das Acho maiores muito loucuras mais absurdas que às vezes a gente fala numa reunião dessas, é dali que sai, às vezes, o exato. insight criativo e Não a é? ideia, né? O eureka, né, Exato. da vida. Então, o Novolab acaba sendo um espaço para esses momentos de criatividade, de troca, de interação. Tem momentos que você precisa ficar isolado e você precisa se concentrar, né, sem barulho, sem interrupções, para fazer algumas atividades e cumprir algumas atividades, mas tem momentos da semana que você precisa estar conectado com outras pessoas fisicamente, porque isso expande suas possibilidades, né? E até mesmo num cafezinho, né? Até mesmo num Não é? cafezinho. Quando você vai levantar, dá aquela levantadinha, vai no cafezinho, conversa com alguém de outra empresa que não tem nada a ver com o seu projeto, e aí solta aí alguma que coisa surge ali e a pessoa tá de fora daquele problema, e aí diz assim, mas você não pensou nisso? É. E o cara diz Não assim, Exatamente. Às né? vezes E a reação, né, da pessoa fala uma coisa, só da reação você já fala, acho que esse caminho é mais interessante. na né? Até pra validar, né? Exatamente. É Exatamente. ótimo. E na vida acadêmica isso é muito importante. A convivência é uma das coisas mais legais da vida acadêmica. Não é? Né? É Você verdade. ir para a universidade, encontrar seus amigos, conversar, jogar a conversa fora também, porque isso faz parte, Faz parte. né, do O processo. ócio faz parte. O ócio faz parte, né? Exato. E aí quando eu vejo o 100% EAD,
de fato fico arrepiado, porque eu falo assim, não tem como aprender de fato 100% online. Você precisa trocar experiências. Aí eu acredito muito que as universidades, os espaços das universidades são lugares perfeitos para troca de experiência, né? Quando você está vivendo esse mundo acadêmico, né? Tanto que no Uneduca a gente está prezando bastante para o presencial, né? A nossa tendência está ao contrário, a gente está voltando os cursos totalmente presenciais. E isso está fazendo um diferencial. A gente até aumentou o número de matrículas justamente por ser presencial. Presencial. Olha que maravilha, que notícia excelente que você traz para a gente, porque a gente tem essa preocupação muito forte, porque quando a gente fala de indústrias, né? Então aqui a gente falou de mão de obra, de tecnologia, mas para que serve tudo isso, né? Isso aqui serve para que a gente possa trazer soluções, inovação para as empresas, para as indústrias, para que possa chegar a algo novo, algo Exatamente. realmente, ou até mesmo não só novo, mas que otimize um processo, que melhore a vida das pessoas, para que façam as coisas de uma forma mais fácil, mais rápida, com menos custo, né? Então, tudo isso tem um propósito muito grande, que é melhorar não só a vida das pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas trazer mais resultado também para as indústrias, que é aquilo que a gente fala, né? Se não fosse isso, qual seria o sentido de ser da tecnologia? Exatamente. Exatamente. Né? E essa preocupação também do EAD, do Leandro, é legal. A gente acha que quando a pessoa vai para fazer a primeira graduação, por exemplo, que ele ainda tem uma idade bem baixa, a nossa média é um público bem jovem, a gente ainda, né, isso é opinião também bem minha, eu acho que a gente ainda não tem maturidade suficiente para a gente fazer o EAD. A gente culturalmente vem presencial. A gente faz ensino fundamental presencial, ensino médio, médio também presencial. Aí a gente vai fazer uma faculdade EAD. Eu ainda acho que a gente ainda não tem uma maturidade muito... não tem a maturidade suficiente para fazer. Então, eu acho que funciona melhor se a gente tiver em cursos de extensão, em pós-graduação até, Concordo. e aí a gente fazer modelos híbridos. Concordo. Eu acho que funciona melhor. Perfeito. E quando que a Uneduca abre as inscrições para o próximo semestre, professor Fábio? Opa, já tá. Pode Já ir lá, tá aberto. Já tá aberto. Pode ir lá, já começar a fazer a matrícula e já fazer o vestibular, que já tá para todos os cursos ainda, não só de Então, tá bem. tecnologia. Qual é o mas... link de acesso? Então acho que só entrar no www.unieduca.com.br que já vai... Perfeito. Nós Já vamos vai deixar conseguir. aqui também na descrição do vídeo o link da Uneduca para que você que queira entrar não só na área de tecnologia, mas em qualquer área. Aqui a gente está falando especificamente de tecnologia, Isso. mas em qualquer área de formação, a gente vai deixar aqui no link do vídeo para você poder entrar e facilitar aí teu acesso. Mas lembra, a melhor coisa da faculdade, isso dizendo como alguém que já cursou faz muito tempo, mas a melhor coisa da faculdade é o relacionamento. Se dedique aos seus estudos, mas o relacionamento é muito importante. E qual é a dica que vocês deixam aí para que a gente possa passar não só para as empresas que estão nos assistindo, mas para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, para que eles possam construir e pensar numa carreira de longo prazo? Bom, a minha dica é: evitem construir uma carreira que anda de lado. Evitem ficar pulando de empresa em empresa, só buscando a melhoria financeira, né? E aí eu sou um defensor da universidade, né? Eu acho que você tem que construir essa base de conhecimento para que você, de fato, construa uma carreira de longo prazo e cresça profissionalmente, né? Então, a minha dica é essa, né? Porque a sua função, se você andar de lado, ela pode deixar de existir daqui a um tempo, né? E aí o teu pensamento lógico com a formação, Exatamente. ele é outro, né? E a habilidade social também, né? Perfeito. Então, a gente saiu de uma pandemia, viveu um momento muito difícil, né? Mas, felizmente, estamos todos aqui, passamos por isso e levamos como aprendizado, mas a gente não pode perder a convivência. A convivência, ela é fundamental para a nossa habilidade social, para a gente se desenvolver como pessoa, como profissional, né? E eu acho que é isso. Obrigada, Leandro, Obrigado pela tua a você. participação. Fábio.
Já é incrível, Leandro. Essa é a parte mesmo. E eu acho que ainda assim também exatamente aquilo que a gente conversou, né? Acho que a academia, né, fazer a faculdade te ajuda bastante na bagagem de conhecimento, né? De ter mais experiências e ajudar muito nas tomadas de decisão. Então eu acho que ainda é uma coisa bem legal de ser avaliada, de realmente fazer a faculdade para te ajudar justamente a não andar de lado na carreira e conseguir criar raízes, conseguir crescer verticalmente. Acho que isso vale bastante a pena. Eu penso que você que está aqui nos assistindo, tanto empresário quanto você que está numa carreira tecnológica, invista não só nas tuas habilidades técnicas, porque isso ao longo do tempo você vai conseguir construir, mas invista principalmente nas tuas habilidades sociais, inteligência emocional, que eu tenho... até, de certa forma, é pretensioso dizer isso, mas eu posso tentar dizer para você isso. Eu tenho praticamente certeza que com um pouquinho melhor de habilidades sociais e inteligência emocional, você vai conseguir melhores resultados na tua carreira. E para a indústria, também, quando você estiver selecionando essas pessoas que estão aí, que são absolutamente técnicas e criativas, Incentive seu time a ter mais experiências e trocas com outras pessoas, que também você vai conseguir aí ter mais resultados, porque a criatividade se faz em conjunto, não se faz somente, né, de uma pessoa só. E as melhores criações tiveram de uma unidade interdisciplinar ou multidisciplinar, como a gente tem falado hoje. E nós temos 2 empresas aqui com a gente hoje que podem te ajudar nessa tua jornada aí como empresa. O Novolab, que também está aqui em Indaiatuba, está ali no Parque Mall. No Parque Mall. É só procurar lá o Leandro ou o pessoal da equipe dele para saber como é que funciona. Você que tem uma pequena empresa, média empresa ou até uma grande empresa que quer colocar um grupo específico para fazer o seu criativo, vai se integrar lá, procura o Leandro, que vocês vão ser muito bem atendidos. E lá na Unieduca, né, também na Unimax aqui em Indaiatuba, né, procurem o centro acadêmico. Isso, a gente ainda tem unidade em Jaguariúna e Olambra, são os 3 lugares. Então, procurem a Unieduca, também para você que quer crescer na carreira, que quer uma formação não só técnica, mas multidisciplinar e com relacionamento. É isso. Mais alguma coisa, Leandro? Não, só queria deixar o site do Novolab. Por favor, pode deixar o site. onovolab.com, sem o br.com. E acessando o site vocês conseguem, de fato, ver as nossas unidades, a nossa unidade aqui de Indaiatuba, e saber como participar do Novolab, como participar dos eventos. Os eventos são sempre gratuitos, né? Então fique ligado na nossa agenda de eventos, que é bem intensa, né? Olha só. E conhecer o Novolab, né? Que é esse espaço de convivência, né? Sair um pouco da toca e vir bater um papo com a gente, tomar um café, que pra gente é um super prazer receber as pessoas por lá. Então fica aqui o nosso compromisso, Leandro, de estar compartilhando na internet, nas nossas mídias sociais aqui do Catálogo das Indústrias, também o que está acontecendo lá no Novolab e também na Unieduca. Manda para mim, que a gente faz questão de compartilhar lá, e siga-nos nas mídias sociais, catalogodasindústrias.com.br, e também coloca o sininho aqui, se inscreve no nosso canal para receber os próximos conteúdos. Nós vamos estar falando também nos próximos dias aí sobre desenvolvimento industrial de Indaiatuba, como é que tá, para onde está indo Indaiatuba, o que está vindo de empresas novas aqui para Indaiatuba. E também nós vamos falar sobre o programa Caminho das Rosas. Ele não é só diretamente para as indústrias, mas é um programa social que envolve toda a comunidade e está bastante importante. Então, muito conteúdo para você. Se você começou agora aqui no nosso canal, dá uma olhadinha para trás, que tem muito conteúdo rico aqui para você também no nosso canal. E valeu, te vejo na próxima. Até mais!